Cristo, Cristo, faze minha fé crescer. Que desafio tremendo para cada um de nós. Fazer com que Deus trabalhe nos nossos corações, desenvolvendo a nossa fé dia a dia das nossas vidas. Quero pedir aos irmãos que abram suas Bíblias em Hebreus capítulo 12. Se você tem a sua Bíblia do Centenário, eu vou facilitar a sua vida, a página 1730. Mas se você não tem a Bíblia do Centenário, você pode passar ali no ponto do verbo, depois e adquirir a sua, para que nas próximas mensagens você não fique perdendo tanto tempo aí procurando a leitura da palavra. Inclusive, eu quero avisar os irmãos que os nossos estoques da Bíblia do Centenário já estão quase se esgotando, né? Estão em 1/4 do estoque inicial. Você, membro da igreja, alguns irmãos de outras igrejas, de outros estados, têm entrado em contato com a gente, adquirido a Bíblia do Centenário. A gente tem enviado aí pelos correios, que Deus assim abençoe, né? Hebreus capítulo 12, estarei lendo do verso 1 ao verso 3, você pode acompanhar na sua Bíblia, no seu celular, e diz o seguinte: portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de todo o peso e do pecado que tão firmemente se apega a nós e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, sem se importar com a vergonha, e agora está sentado à direita do trono de Deus. Portanto, pensem naquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem nem desanimem. Oremos. Deus e Pai, a Tua palavra lida nesse momento, ó Pai, e essa palavra eu clamo a Ti, Senhor, que ela encontre morada nos nossos corações, Senhor. A Tua palavra que é mais atual do que o jornal que ainda vai ser publicado amanhã. Que essa palavra, ó Pai, ela seja constante nas nossas vidas, seja um desafio, ó Pai, para o nosso dia a dia, para o nosso viver, e que nós possamos testemunhar dela constantemente. Em nome de Jesus. Amém. A plateia e a cruz. Meus irmãos, assim é nas nossas vidas, assim é na nossa vida cristã, no nosso dia a dia. Estamos diante de uma plateia, uma multidão de testemunhas. Algumas versões falam em uma grande nuvem de testemunhas. Estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, fala a tradução na linguagem de hoje. E nós temos essa grande multidão de testemunhas ao nosso redor, ao redor das nossas vidas. Mas diante de nós também está a cruz de Cristo, onde o nosso Senhor e Salvador Jesus por nós deu a vida um dia. E nós não podemos perder a perspectiva da cruz. O texto ele prossegue e ele fala: fitando os olhos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. A plateia, ilustrada aqui nesse texto, ela é uma plateia especial, formada pelos heróis da fé mencionados no capítulo anterior de Hebreus, o texto tão conhecido como a galeria da fé: Abel, Enoque, Noé, Abraão, Sara, Isaac, Jacó, José, Moisés, Raabe, Gideão, Baraque, Sansão, Jefté, Davi, Samuel e os profetas. É muito bom você ter uma plateia que te incentiva. Quem gosta de futebol sabe que quando o time vai jogar na sua casa, a chance de ganhar é maior. Por quê? Porque tem um público ali que o incentiva. Quando eu estava menos sedentário, e aí os irmãos vão achar que é brincadeira, mas eu
tinha um sonho de infância, quando eu morava aqui em Recife, e todo dia 31 de dezembro de cada ano, eu ligava a TV, e ali na época era tarde, que passavam cerca de 4 horas da tarde, a tão famosa Corrida de São Silvestre. Agora eu acho que é pela manhã, né? E eu falava para mim mesmo assim, um dia eu vou correr lá. Não tinha condições nem de ir para São Paulo, meu bom Nilton, como é que eu ia correr na Corrida de São Silvestre? Mas no decorrer da minha vida, Deus me direcionou, e os irmãos sabem que acabei morando 18 anos fora de Recife, dos quais 14 foram lá na cidade de São Paulo, capital. E eu tive o privilégio, então, de poder realizar esse sonho de infância. Sedentário, mas eu fui. Uma das coisas muito marcantes, você poder participar ali da Corrida de São Silvestre, com 30 mil pessoas inscritas, em média, é poder ver aquela cena que a gente vê quando liga o noticiário, e a gente se sente quase um queniano, né? Enquanto a gente está no 2º quilômetro, eles estão acabando já. Mas é muito bom a gente poder ver ali aquela corrida e multidão de gente, uma multidão de gente no percurso daqueles 15 quilômetros, incentivando, como se você fosse um atleta profissional, e aquilo te motiva quando você não consegue mais quase dar um passo, a coluna já doendo, e aquela plateia incentivando você. Uma plateia especial está aqui, mas a cruz, ela é única, meus irmãos. A cruz é a cruz do nosso Salvador, porque nela Jesus morreu para nos dar chance de vida, e nela, na cruz, há o perdão, há a reconciliação por Ele conquistados. Nesse capítulo 12, ele começa com essa conjunção que nós lemos, portanto, ou por isso, em vista disso. E nesse texto em destaque significa como se fosse por essa mesma razão, nós também temos condições de viver pela fé. Após o relato dos heróis da fé, aquilo que eles vivenciaram, aquelas testemunhas, nós também, por essa mesma razão, temos condições. O texto desafia, rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, fitemos os olhos em Jesus, o autor e consumador da nossa fé. A plateia e a cruz nos incentivam a uma vida de desembaraço. Deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia. Deixemos de lado tudo aquilo que nos atrapalha. A ilustração é exatamente como uma corrida da vida. Tudo aquilo que se torna peso, tudo aquilo que vem atrapalhar, o autor nos incentiva a deixar de lado, porque isso pode atrapalhar. E numa corrida profissional, independente se é uma corrida mesmo, se é uma natação, tudo é milimetrado e pode fazer diferença. Os nadadores profissionais até raspam as suas pernas, porque o atrito dos pelos da perna podem gerar milésimos de segundo de diferença, e de repente ele pode vir a perder aquela competição. Se ele acha que atrapalha, então ele se livra daquilo. A plateia e a cruz nos incentivam ao desembaraço, que muitas vezes está além da nossa compreensão humana. Por exemplo, nós não compreendemos como Enoque andou com Deus e partiu sem morrer. Nós não compreendemos como Noé confiou no invisível. Eu tenho certeza que também nos dias de hoje ele seria taxado como louco, mas mesmo assim ele construiu uma arca em obediência. Como Abraão, sentindo o chamado de Deus e vai para uma terra desconhecida, longe dos teus parentes, deixa tudo, e Abraão partiu sem conhecer o destino que Deus o proporcionava. Nós não compreendemos como o povo de Deus livrou-se do cativeiro egípcio. Nós não compreendemos como o povo foi protegido no deserto, como Josué venceu em Jericó, ao som das trombetas. Nós não compreendemos os feitos de Raabe, Baraque, Sansão, Jefté, Davi, os profetas. Está além da nossa compreensão. Não podemos compreender como Jesus tomou a cruz
no nosso lugar. Muitos foram os embaraços que se apresentaram diante de Jesus para desviá-lo de cumprir a missão que estava proposta a ele. As investidas satânicas, o povo querendo aclamá-lo rei, Pedro tentando desviar Jesus da cruz, mas durante toda a vida Jesus soube deixar de lado o embaraço e superar os obstáculos para realizar o ministério que o Pai havia lhe confiado. A plateia e a cruz nos incentivam a uma vida de desembaraço, que também vence a incapacitação. Olhando para Sara, vemos como pela fé uma mulher estéril, uma mulher já em idade avançada, recebeu de Deus o poder para ser mãe. Meus irmãos, a incapacitação ela é vencida quando nós vivemos pela fé. A perspectiva da cruz transforma a incapacitação das nossas vidas em capacitação. Aquilo é possível em Deus. Transforma as dificuldades em possibilidades, transforma as adversidades em bênçãos. E em nossas vidas, muitas vezes pela fé, a incapacitação tem sido transformada em capacitação. Eu tenho certeza, se eu tiver a oportunidade de conversar com cada um dos irmãos, os irmãos terão testemunha em relação a isso. Quantas vidas transformadas, não por nós mesmos, mas pela força do Deus que nós professamos. É assim na vida cristã, e é assim, se você não lembra, ou se você acha que não viveu ainda essa experiência, é assim que pode ser vivido na sua vida essa experiência de transformar a incapacitação em algo que é capaz. A plateia e a cruz nos incentivam ao desembaraço, que supera uma desvalorização. Enoque, andando com Deus, superou a desvalorização a ponto de não mais ser visto, uma vez que Deus o tomou para si. José, vivendo com o Senhor, ele passou de um presidiário para o vice-rei do Egito, andando na segunda carruagem do Egito. Raabe, uma prostituta, passou pela fé a condição de serva do Senhor, tendo seu nome incluso na galeria da fé, ou dos heróis da fé, descritos no capítulo 11 de Hebreus. É na cruz, meus irmãos, é na cruz que nós encontramos a plena valorização, uma vez que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, dando aos homens a oportunidade de encontrar o valor ofuscado, o valor perdido muitas vezes pelo pecado. O pecado muitas vezes que tem escravizado e desvalorizado o homem. Mas olhando para a cruz, nós podemos deixar todo o embaraço e o pecado que nos rodeia. Só a fé no Cristo crucificado é que nos valoriza completamente. A plateia e a cruz, elas nos incentivam ao desembaraço e nos inspiram também a uma vida de perseverança, pela compreensão do trabalho que nós temos a realizar. A ilustração da corrida, nessa corrida da vida, fala: corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Ou, em algumas versões, fala a corrida mesmo que nos está proposta. Noé, por exemplo, ele podia ter desistido de obedecer à ordem divina, de fabricar aquela arca e ter deixado de pregar a mensagem ao povo. Mas a compreensão do trabalho que ele tinha a realizar o levou a perseverar, a insistir, a continuar. E assim, Noé foi salvo com a sua família. Se o Senhor Jesus não compreendesse a importância da missão de salvar o mundo, ele teria desistido diante dos problemas. Se o Senhor Jesus não tivesse essa perspectiva na sua vida, ele não haveria se tornado o nosso Salvador, o Salvador dos homens, o Rei dos reis, o Senhor dos senhores. Meus irmãos, nós precisamos
ter a exata compreensão do trabalho, daquilo que Deus quer que nós realizemos em nossas vidas, para não desistirmos em meio aos problemas. A nossa preocupação deve ser procurar conhecer o que Deus tem para que nós possamos realizar. E essa compreensão do plano de Deus nos dá forças para prosseguir nessa corrida, prosseguir na caminhada que seja. A pergunta que podemos fazer é se nós estamos reagindo assim diante dos problemas e das dificuldades que surgem nas nossas vidas. Será que nós temos em mente essa perspectiva, essa compreensão daquilo que Deus quer, do trabalho a realizar? Ou desistimos quando os primeiros problemas surgem nas nossas vidas? A plateia e a cruz nos inspiram a uma vida de perseverança pela capacitação para o trabalho a realizar. É Deus quem nos capacita. Gideão, que antes se achava incapacitado, Gideão recebeu de Deus essa capacitação e com apenas 300 homens, ele livrou o povo de Israel lá dos midianitas. Davi, sem equipamento de segurança nenhum, ele então conseguiu vencer aquele gigante sem experiência de guerra, sem armas de guerra, sem possibilidades humanas, sem condições menor que fosse. Mas ele venceu aquela guerra, venceu o gigante que desafiava o povo de Israel. Será que nós estamos aproveitando a capacidade que Deus nos tem dado para a realização de grandes empreendimentos? O que é que Deus tem te capacitado? O que é que você sabe fazer? Se você sabe fazer o que for, que você possa fazer isso diante de Deus, dando resultado para o seu reino. Que trabalhos nós estamos realizando no nosso dia a dia? Quando eu morava lá em São Paulo, eu fui visitar um colega pastor. Eu cheguei lá adiantado do horário da reunião, e quando eu vi uma faixa na frente da igreja dele, e estava lá toda quinta-feira, 3 horas da tarde, aula de jiu-jitsu, uma faixa na igreja. Eu achei interessante aquilo. E quando eu comecei a conversar, eu chamei a atenção àquela frase que estava descrita na faixa, no muro da igreja. Ele deu uma risada e falou assim: pastor, sabe o que foi isso? Um novo convertido, doido para trabalhar na igreja, doido para glorificar o nome do Senhor, e falou: pastor, eu não sei fazer nada, a única coisa que eu sei fazer é dar aula de jiu-jitsu. O pastor falou: qual dia você vai dar aula? Ele começou a dar aula. A capacidade que Deus deu a ele naquela área, ele se colocou diante de Deus e trabalhou para o reino. Quais são os trabalhos que nós estamos realizando? Meus irmãos, a plateia e a cruz, elas nos inspiram a perseverança pela valorização do trabalho realizado. A coragem de Neemias, ela serve de exemplo para cada um de nós. Quando Neemias estava sendo ameaçado pelos seus inimigos, ele reagiu falando da importância do seu trabalho, do trabalho que realizava, e ele mandou um recado e falou: estou fazendo uma grande obra e não posso descer, não posso me distrair, não posso sair do foco. Eu preciso fitar os olhos naquilo que realmente faz diferença. E aí nós podemos nos perguntar se temos nos envolvido em grandes empreendimentos, se temos valorizado o trabalho que Deus tem confiado a nós a fazer. A plateia, mesmo sendo a plateia dos heróis da fé, homens e mulheres que fizeram diferença, ela pode nos incentivar ao desembaraço, ela pode nos inspirar a uma vida de perseverança, mas é só na cruz que nós encontramos o indispensável, é só na cruz que nós encontramos o impulso ideal e o impulso ao ideal. Plateias, elas são formadas por homens e mulheres falíveis, pessoas falhas, pessoas fracas muitas vezes, mas é só na cruz que há o impulso que nos faz prosseguir
sem vacilar. Porque a cruz, ela nos impulsiona ao ideal das nossas vidas. Fitando os olhos em Jesus, autor e consumador da nossa... Acho que os irmãos já dormiram, né? Fitando os olhos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Da nossa fé. O autor e o consumador da nossa fé, é nele que nós precisamos fitar os nossos olhos, na cruz de Cristo. Porque a cruz, ela nos impulsiona a esse ideal de viver uma vida com propósito. Qual é o propósito do nosso viver? Para que nascemos? E aí, quando eu estava estudando essa mensagem, quando eu revi essa frase, eu lembrei do compromisso dos embaixadores do rei. E por coincidência tinha um irmão ali falando que foi embaixador, não estou localizando ele. Cadê? Não acho. Está ali, irmão. Meu pai foi conselheiro do pastor Bonato. Está ali, irmão. Lembrando do compromisso dos embaixadores do rei, né, meu irmão? O compromisso, a segunda parte, fala: prometo ser leal a Jesus Cristo, viver para Ele, servi-lo sempre. Terei uma vida pura, direi sempre a verdade, corrigirei os meus erros, seguirei a Cristo Rei. E se assim não for, para que eu nasci? Qual é o propósito da nossa vida? Qual é o propósito que Deus quer para as nossas vidas? Para que nós nascemos? A vida, ela é um presente de Deus. Nós fomos criados por Ele, feitos à imagem e semelhança dEle, criados com a capacidade de servir a esse Deus tão maravilhoso, de viver para honrar e glorificar o nosso Criador. Jesus, Ele deixou muito claro o propósito do seu viver. Quando Ele fala lá em João 10:10, eu vim para que vocês tenham vida e vida em abundância, e vida completa, vida de qualidade, vida diferente. Esse é o propósito que Deus tinha, de trazer essa vida de qualidade, essa vida diferente, essa vida abundante para as nossas vidas. O Cristo crucificado, Ele viveu com um propósito. Será que tem sido assim nas nossas vidas? Qual o propósito do nosso viver? Porque muitas pessoas têm perdido a alegria de viver, porque têm perdido a perspectiva da cruz de Cristo. Quantas vezes nós nos encontramos com pessoas que convivem no dia a dia das nossas vidas, seja no ambiente de trabalho, seja num Uber que a gente pegue, e a gente começa a conversar e a pessoa fala assim: um dia eu fui crente. Quantos aqui já ouviram essa frase? Eu já fui crente, mas hoje eu não sou mais não. E quando eu escuto essa frase, eu me pergunto que eu acho que a pessoa nunca teve encontro com Cristo. Porque a pessoa que conhece a perspectiva da cruz, ela vai entender que a vida dela precisa ser motivada com esse propósito da cruz de Cristo. E muitas pessoas têm perdido essa alegria, porque talvez nunca tenha tido um encontro verdadeiro com a cruz de Cristo. A cruz, ela nos impulsiona ao ideal de viver em amor. O Cristo que deu a vida por nós, Ele tem impulsionado os seus servos a viverem em amor. Na perspectiva da cruz, nós aprendemos tantas coisas. Quando olhamos para a cruz, nesse ideal, nós vemos que a vida do homem não consiste na fartura dos bens que possui. Nós aprendemos que não devemos viver ansiosos quanto ao dia de amanhã. Nós aprendemos que é dando que recebemos, que a semente precisa morrer para dar frutos, que as riquezas aqui não são garantia de vida além. Aprendemos que quem quiser ser o maior deve se tornar servo de todos. Aprendemos que quem não se tornar como uma criança não pode entrar no céu. Aprendemos que precisamos caminhar a segunda milha. Aprendemos que não adianta ganhar o mundo inteiro
e perder a sua alma. Aprendemos que não é quem tem mais que mais ajuda, mas é quem mais ama. Aprendemos que precisamos amar ao próximo como a nós mesmos. Quarta-feira, o irmão Jerônimo colocou uma música aqui, em conformidade com o que o pastor Ronaldo pregou. E a música fala uma letra muito bonita: somos um pelos laços do amor. E é triste, meus irmãos, vimos muitas vezes que aquilo que nós estamos cantando, nem sempre a gente está vivendo. Eu tinha uma ovelha lá em São Paulo que ele falou assim: pastor, meu ex-pastor, ele tinha uma brincadeira, e uma brincadeira que reflete muitas vezes a realidade, não na sua totalidade. Mas o pastor falava assim, quando nós íamos cantar, ele falava assim: vamos mentir um pouquinho? Mas infelizmente é verdade, meus irmãos. Quando a gente canta somos um pelos laços do amor, baseado no ideal da cruz de Cristo, nós estamos entoando muitas vezes músicas que não estão saindo do nosso coração, ou baseado no que a cruz nos impulsiona de viver em amor. Será que nós estamos vivendo verdadeiramente esse amor? A cruz, ela nos impulsiona também ao ideal de viver para o Senhor e o honrar. Muitas vezes, as pessoas se afastam do ideal e deixam de glorificar o Criador e passam a glorificar a criatura. Tentam desentronizar Deus para entronizar o eu. No discurso de que está fazendo para Deus, as pessoas colocam o eu na frente. Constroem deuses com as suas próprias mãos, com as suas próprias atitudes. No tempo de Moisés, os israelitas fabricaram um bezerro de ouro, e hoje, muitas vezes, tem muita gente que está adorando o ouro do bezerro. São homens e mulheres que deixam de honrar ao Senhor porque colocam na frente as suas riquezas, colocam à frente os seus bens, colocam à frente os seus planos, colocam à frente sua posição social, colocam à frente o seu tempo de igreja, mas não estão resgatando em suas vidas o ideal de viver para o Senhor e o honrar verdadeiramente. Muitas vezes vivemos tão ocupados que não temos tempo para Deus. Muitas vezes passamos a vida afastados de Deus, mas a vida distante de Deus é uma vida vazia, e só diante de Deus, olhando para a cruz, na perspectiva da cruz, é que há verdadeira felicidade. Veja, por exemplo, se você trouxer à sua memória aquele filho que saiu de casa, aquele filho que chegou para o seu pai e pediu a herança que não lhe era cabida no momento, aquele filho que para a cultura da época é como se estivesse falando: pai, já que você está demorando a morrer, me dá logo a minha herança. Aquele filho que saiu, se distanciou, desperdiçou seus bens, desperdiçou seus valores. Mas depois, quando ele começou a passar necessidades, quando ele começou a sofrer, ele se viu abandonado por todos. E só assim ele reconheceu que estava fora do lugar. A realidade do seu sofrimento era consequência da sua própria rebeldia. Mas na casa do pai havia alimento, havia condições, havia diferença, havia sustento. E distante ele morria de fome, porque ele resolveu rebelar-se, ele resolveu se distanciar do pai, ele resolveu viver fora dos padrões, ele resolveu viver fora do ideal da cruz de Cristo. Há muita gente vivendo fora do lugar hoje, meus irmãos. Infelizmente, há muitas vidas vazias, muitas vidas tristes, por terem perdido o ideal
da cruz de Cristo. É assim ainda hoje. Mas o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. 1 João 1, verso 9. Só em Jesus alcançamos o perdão, só em Jesus alcançamos a libertação e passamos a viver de acordo com o propósito de Deus para as nossas vidas. É só na cruz que nós encontramos um impulso ao ideal. É só a cruz que nos faz prosseguir sem vacilarmos. Plateias, elas podem até ajudar, plateias podem até nos incentivar, mas elas passam, mas a cruz de Cristo permanece. E o Cristo da cruz, o Cristo que nela morreu, o Cristo que nela ressurgiu, continua perdoando, transformando e nos dando vida com o propósito que Ele tinha e continua tendo para cada um de nós, vida de qualidade, vida em abundância. Que você, meu irmão, possa se aproximar da cruz. Entregue a sua vida ao Senhor. E se você tiver que fazer isso todos os dias da sua vida, você faz isso todos os dias, renovando seus votos a Deus. Que nós possamos, nesse momento, com essa música que nós vamos cantar, que não seja como aquela brincadeira do pastor, da ex-ovelha que eu tinha lá em São Paulo, mas que seja uma oração vinda do íntimo do seu coração. Cristo satisfaz. Cristo satisfaz. Satisfaz completamente o meu mais puro ideal, inspirado pela cruz, é servir e honrar ao bom Jesus. Que Deus aplique essa palavra ao coração de cada um dos irmãos, em nome de Jesus. Amém.